Olá, saudações a todas e a todos. Bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje nós temos a imensa alegria e a grande honra de receber aqui para o nosso bate-papo a professora Magda Biavaschi, do Instituto de Economia da Unicamp, que também já foi desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Professora Magda, seja muito bem-vinda. Antes de qualquer outra coisa, é uma satisfação imensa recebê-la. Eu agradeço aqui em nome de todos os advogados de São Paulo e do Brasil de um modo geral. E já para nós começarmos esse nosso bate-papo, eu queria lhe pedir uma reflexão sobre os últimos anos das relações de trabalho no Brasil. Né? Nós passamos por uma mudança muito significativa, no sentido de acentuada, uma mudança muito questionável também, criticada em 2017. E aí, passados aí pouco mais de 2 anos, eu queria ouvi-la sobre as suas reflexões sobre os efeitos, os impactos dessas mudanças na nossa legislação trabalhista, nas relações de trabalho de modo geral. Boa tarde, a satisfação é muito minha de poder estar aqui refletindo com vocês. Né? O Eric, foi pelas mãos do Eric que eu vim para a escola para fazer esse bate-papo que muito me satisfaz, né? Com bolsinhas que eu já conheço de nome, a gente acho que nunca se conheceu presencialmente, mas a gente se conhece por Instagram, né? Então, eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui discutindo com vocês. Eu integro um grupo de pesquisadores que se localiza num centro, que chama-se Centro de Estudos do Trabalho, que é o CESIT, da Universidade, do Instituto de Economia da Unicamp. E esse centro ele se dedica, né, desde a sua fundação, da sua origem, se dedica aos estudos do trabalho. E foi no Instituto de Economia, que eu fiz o meu doutorado e depois eu fiz o meu pós-doutorado. E meu pós-doutorado eu fiz já no CESIT com uma pesquisa, exatamente sobre o tema da desconstrução da tela pública de proteção ao trabalho. Veja bem, o Instituto de Economia, né, que se interessou, na época do doutorado, pelo projeto de uma, na época, desembargadora, que estava no Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, e que buscava entender por que essa tela pública de proteção ao trabalho, isso era 1999, por que essa tela pública de proteção ao trabalho estava sendo desconstruída. E eu não encontrava todas as respostas, ou não encontrava as respostas no campo do direito. Eu já tinha feito meu mestrado no direito, na UFSC, e eu disse, bom, agora eu vou trabalhar esse tema do desenvolvimento econômico, do desenvolvimentismo, e vou olhar, essa era a minha ideia, o processo de construção do direito do trabalho no Brasil para e passo ao processo de industrialização. Esse era o meu projeto, e depois a desconstrução disso, que já estava acontecendo no momento em que eu enviei meu projeto. E eu fui aprovada e comecei a cursar o doutorado, fazer os créditos no ano de 2000. Eu tive uma licença apenas por 6 meses, porque eu já tinha tido uma licença anterior para o mestrado. Faltavam 6 meses para completar os 2 anos que a Loman autoriza. Então, eu só tive uma licença de 6 meses e fui fazer os meus créditos na Unicamp, no Instituto de Economia, para tentar entender exatamente essa pergunta que tu me fazes. Tentar entender esse processo de desconstrução e por que isso estava acontecendo. Lá no Instituto de apresentei meu projeto foi aprovado, e eu fui orientanda do professor Luiz Gonzaga Beluso, que foi meu orientador. Então, esse era o meu projeto. Eu queria olhar para a construção do direito do trabalho no Brasil, não só do direito, mas também das instituições públicas do mundo do trabalho, em tempos de constituição do capitalismo, né, para e passo ao processo de industrialização.
Mas eu também tinha uma hipótese, tá, que ela ficou comprovada pela pesquisa, é que não é verdade que a nossa legislação trabalhista é cópia fascista. Tá? Então, essa era uma outra questão que eu queria aprofundar e analisar, e a hipótese que eu tinha, que foi confirmada, é que não era uma, vamos dizer, uma pós-verdade, era uma falsa ideia. Né? Essa afirmação que grande parte dos compêndios de direito do trabalho continuam reproduzindo como se fosse uma verdade. Então, eu fiz o doutorado no Instituto. Quando eu terminei os créditos, eu tive que voltar, porque eu só tinha 6 meses, né? Mas eu não consegui terminar todos os créditos, eu voltei, aí eu já era presidente de turma no tribunal e já compunha o órgão especial, e foi uma dificuldade de eu compatibilizar os meus créditos, que faltavam ainda, não tinha completado, com as aulas. E aí comecei a contar meu tempo, e voltei para o tribunal, e aí, um ano antes de terminar meu prazo terminava, na realidade, em fevereiro de 2006, mas eu, como ia nascer minha neta, eu queria terminar até novembro de 2005, porque eu fui lá para a Ásia para ver o nascimento da minha primeira neta. Então, eu me aposentei um ano antes de terminar o meu prazo para apresentar a tese. E aí a tese, eu não tive tempo de fazer a desconstrução. A minha ideia era construção e desconstrução. Não tive tempo, eu só fiz a construção. Tá? E perpassei, analisei as fontes da legislação trabalhista brasileira, as fontes materiais, né? Olhei vários elementos que foram importantes no século XIX, mas também os processos que tramitaram nas juntas de conciliação e julgamento criadas em 32, e os pareceres que eram exarados nesses processos, e como eu me imbriquei nessa pesquisa e me encantei com essa pesquisa, eu evidentemente aprofundei a construção, né, da tela pública de proteção ao trabalho no Brasil, e nas considerações finais, eu prometi que no pós-doutorado eu faria o processo de desconstrução. Defendi a tese em novembro, dia 18 de novembro de 2005, e fiz as adequações, entreguei e fui para a Austrália, onde a minha neta nasceu. E aí, logo no ano seguinte, aí eu já estava aposentada. Logo no ano, e me aposentei, e logo que eu me aposentei, eu fui convidada, até porque eu estava examinando essas fontes materiais, esses processos que tramitaram na década de 30, nas juntas de conciliação e julgamento, porque Arnaldo Susequinde me havia dito que ali estavam também ideias fonte da legislação trabalhista. Não só as leis da véspera, não só as outras construções importantes, como o Congresso de Direito Social, em 1941, que comemorava os 50 anos da Rerum Novarum. Não só essas eram as fontes, mas também nos pareceres exarados pelo departamento ou pelos pareceristas que estavam localizados no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, os pareceres exarados, esses processos que tramitavam, que eram reclamações, que tramitavam nas recém-criadas juntas de conciliação e julgamento, onde as mulheres, que pelo Código Civil de 16 da época eram consideradas relativamente capazes, o decreto que instituiu as juntas de conciliação e julgamento possibilitava que as mulheres apresentassem suas reclamações sozinhas ou por meio dos sindicatos, que era já uma substituição processual à lavanda letra, sozinhas ou por meio dos seus sindicatos, apresentassem as suas reclamações, independentemente da outorga uxória que era exigido pelo Código Civil de 16. Então, isso não foi pouca coisa, não. Então, as mulheres podiam também, o decreto que instituiu a carteira de trabalho,
tirar sua carteira de trabalho, independentemente da outorga uxória, né? E poderiam também apresentar suas reclamações, independentemente da outorga uxória, e poderiam votar, o que recentemente havia sido permitido em fevereiro de 1932, e foi uma grande conquista. O Brasil foi o quarto país do hemisfério ocidental a ter consagrado na lei esse direito. Então, era um decreto. E aí eu fui examinando essas fontes e eu, então, porque eu descobri que na Junta de Conciliação e Julgamento de São Jerônimo, na época era a Junta de Conciliação e Julgamento, que eu tinha sido já presidente, né, da Junta, havia uma enormidade de processos findos, né, da década de 30, do final da década de 30, quando ainda não existia a Justiça do Trabalho. Nós sabíamos que havia esses processos lá, e eu, então, na minha última sessão, já tinha pedido minha aposentadoria, na última sessão do órgão especial, a então presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, ministra Rosa Weber, minha colega de concurso, ela encaminhou, como era comum na época, um pedido de eliminação de autos findos do juiz do trabalho da Junta de Conciliação e Julgamento de São Jerônimo. Isso era uma sexta-feira e era meu último dia, porque eu já sabia que meu processo de aposentadoria estava na mesa do hoje ministro Marco Aurélio Melo, que estava substituindo Fernando Henrique Cardoso, que estava em viagem. E Marco Aurélio Melo estava substituindo na presidência, e que tinha sido nosso corregedor, e me telefonou me dizendo que o processo estava na mesa dele, que talvez na segunda-feira eu já estivesse aposentada. Bom, então eu sabia que seria a minha última sessão do órgão especial, porque eu já estava no órgão especial. Na época, o órgão especial era só para os anciãos, né? E eu já era anciã, então eu já compunha o órgão especial. Hoje, por uma reivindicação e uma conquista dos juízes da Ana Matra, na Ana Matra, há uma composição tanto na antiguidade como na eleição. Então, na época, era só antiguidade, eram os anciãos, era um conselho de anciãos. Então, eu já compunha o órgão especial. Isso era uma sexta-feira. Eu estou contando isso para dizer por que eu coordenei o memorial e, e como é que eu tive acesso a essas fontes materiais da década de 30. Então, neste órgão especial, Rosa Maria Weber encaminhava o pedido de eliminação de autos findos da Junta de Conciliação e Julgamento de São Jerônimo. E eu, na quarta-feira, tinha estado no Rio de Janeiro, entrevistando o então ministro, Arnaldo Susequinde. Ministro aposentado, mas todos chamávamos ele de ministro, Arnaldo Susequinde. E já tinha feito algumas entrevistas com ele, essa era a terceira entrevista que eu fazia com ele. E naquele dia, eu disse para ele, mas ministro, né, o senhor me disse que é uma meia-verdade, ele dizia, é uma meia-verdade, portanto é pior do que uma mentira dizer que é cópia fascista. Então, o senhor me diz quais são os caminhos que eu tenho que percorrer, olhando para as fontes materiais, para conseguir tornar isso evidente. Eu estou fazendo uma tese de doutorado. Aí ele me deu todo o caminho. Novaram, mas aí ele diz o seguinte, olha também para as teses que foram aprovadas em 1941 no Congresso de Direito Social, que foi organizado por Cesarino Júnior, que era então professor catedrático de Direito Social. E ele disse, ali estão teses, era para ser um congresso tesista, e foi um congresso tesista, diz ele, e eu estive nesse congresso recém-formado, eu era recém-formado pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, e estive nesse congresso. E apresentei uma tese que tinha um título, depois ela foi subdividida em outras teses, da coibição da fraude a direitos. E aí ele me passou todo esse material, e eu disse, mas por que o senhor está me passando isso? Ele disse, não, porque era um congresso tesista.
E as teses aprovadas nesse congresso seriam encaminhadas para uma comissão que Getúlio Vargas iria constituir. E essas teses seriam encaminhadas para essa comissão para serem fontes importantes para a construção do Código do Trabalho que ele havia prometido desde a Aliança Liberal. Aí ele me deu todas as dicas e me disse, e eu apresentei esta tese, e essa tese foi aprovada, era meu primeiro encontro, primeiro congresso recém-formado, essa tese foi aprovada, e depois, como eu fui convidado para compor essa comissão, em 42, e nós apresentamos o nosso trabalho pronto, já em 43 foi publicado para viger em novembro de 43, nós aproveitamos a minha tese e ele disse, e hoje um dos elementos da tese é ipsis literis, o artigo 9º da CLT. Também o artigo 442 e o artigo 443, né? Antes mesmo do contrato realidade dos mexicanos, né? Nós já lá estávamos definindo que o contrato, né? Na realidade, é um contrato realidade que faz nascer a relação de emprego. Então, nós já tínhamos ali o contrato realidade e nós utilizamos essas teses para compor o nosso projeto de CLT. Mas não só isso, ele me explicou os vários caminhos que eles percorreram, a legislação da véspera, que não estava sistematizada, mas era esparsa, e me disse, mas tu estás me dizendo que tu compões o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Eu sei que lá eles têm uma origem positivista, e os positivistas adoram e preservam a memória. Gostam de preservar a memória. Parece que tu vais conseguir encontrá-la. Se tu não encontrares os processos que tramitaram na Junta de Conciliação e Julgamento, porque depois eles iam para a Junta, e, em regra, havia uma avocatória, e ia para o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, para o ministro que mandava para os pareceristas, ele dizia, eu era um dos pareceristas depois. Mas antes era o Joaquim Pimenta, Agripino Nazaré, então esses, o Evaristo de Moraes, o pai, esses pareceristas, quando era avocado o processo, porque era instância única, mas era avocado por alegação de parcialidade da junta. E, em regra, o ministro avocava porque esse Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, era o grande ministério da Revolução. Como o Brasil era um fazendão e eles estavam construindo o Estado moderno, tudo ia para o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que era o grande ministério. E lá, o ministro tinha toda a intenção de mapear tudo o que estava acontecendo e, em regra, ele avocava, acolhia as avocatórias, avocava, e nós exarávamos os pareceres. Eu vim mais tarde, mas Joaquim Pimenta, Agripino Nazaré exaravam os pareceres, e aí eu estou te entregando isso, que eram verdadeiras aulas fonte de direito. Eu vou chamar isso de direito pretoriano, diz ele. Por que eu vou chamar isso de direito pretoriano? Porque nós ainda não tínhamos um Código do Trabalho, e essas reclamações eram julgadas e eram depois pelas juntas, e depois iam para os pareceristas, que eram verdadeiros pretores, porque eles, a partir do caso concreto, eles criavam a solução, olhando, sobretudo, tá, para a jurisprudência internacional, para Digui, para o Conselho de Prud'homme, papapá. Então, foram verdadeiras aulas fontes que nós analisamos essas aulas fontes, todas elas, e as incorporamos muito para construir o título 1º da CLT. Mas isso é uma novidade para ti. Tu vai ter que ressignificar isso. E eu sei que tu estás no Rio Grande do Sul, onde tem positivistas que guardam, e talvez tu encontres isso lá. Quarta-feira. Sexta foi minha última sessão, Rosa Maria Weber encaminha o pedido de eliminação de autos finos.
E aí ela diz assim, são processos de São Jerônimo, que já sofreram, eu tinha sido presidente, eu sabia, que já sofreram incêndio, que estão lá armazenados, estão embolorados, e o juiz está pedindo para eliminar. E aí eu perguntei, de que ano são esses processos? Ah, tem processos de 37, 38, 40, tem a greve dos mineiros, todos os... Aí eu contei a história do Arnaldo Susequinte, da entrevista que eu fiz com o ministro Arnaldo Susequinte. Não só não autorizamos a eliminação, como buscamos esse acervo e foi construído o Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, e eu fui convidada para ser, quando me aposentei, para ser coordenadora do memorial. E eu condicionei a aceitar a possibilidade de que eu pudesse ler esse acervo para fazer a minha tese de doutorado. E o pleno me autorizou. O órgão especial, não era pleno, o órgão especial me autorizou. Então, a partir dessa análise, eu pude ver a riqueza desses processos e como se foi sendo construída essa regulação pública de uma forma muito interessante e de uma forma pretoriana mesmo. Depois, em 42, a comissão analisa, examina, usa muito dessas, vamos dizer, dessas fontes que são os pareceres, e usa a legislação da véspera, usa as reivindicações e as demandas sociais e constrói a CLT, que é publicada em 43, para viger em maio, para viger no final do ano. Por que eu estou dizendo isso? Esse processo de construção da tela pública de proteção social, que envolve a regulação, que é pública, informada por princípios que são princípios próprios desse novo ramo do direito que estava nascendo, né? Que é o princípio da proteção, o princípio da irrenunciabilidade, da inafastabilidade, são normas de ordem pública inafastáveis pela vontade das partes. Envolve não só a regulação pública, como também as instituições que foram sendo constituídas na época para assegurar a eficácia dessa tela pública que começou a ser sistematicamente, não que não houvesse normas antes, havia, mas sistematicamente, a partir de 30, dentro do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E, examinando esse processo de construção, eu fiz a minha tese de doutorado, que vai até a criação da Justiça do Trabalho, a instalação da Justiça do Trabalho e até a CLT. Hoje eu faria uma caminhada maior e incluiria toda a caminhada que nos conduziu até 1988, porque na tese eu examinei as constituições modernas e na tese eu já digo isso, que esse sistema público de regulação, que foi constituído com muitas dificuldades a partir de 30, não como dádiva, não como roubo da fala, não como mito da outorga, não para sufocar as demandas dos trabalhadores, e não só como dominação, foi constituído a partir das lutas sociais, né? Das profundas lutas que houve nesse Brasil e que muitas vezes a história dos vencedores não revela, não conta, não fala dela. Então, eu olhei esse processo de construção e hoje eu incluiria, e falo um pouco na tese, toda essa difícil e hercúlea caminhada que se inicia sistematicamente em 30 para ir passo ao processo de industrialização, quando o nosso capitalismo tardio, e aqui lembrando um professor da Unicamp, o professor João Manuel, quando o nosso capitalismo tardio é constituído. Então, essa tela pública vai sendo sistematicamente constituída e, com ela, as instituições incumbidas de dar-lhes eficácia, as juntas de conciliação e julgamento em 32, as comissões mistas de conciliação em 32, né? As inspetorias regionais, embrião das auditorias fiscais do trabalho. Eu fui auditora fiscal antes de ser juiz. Embrião das auditorias fiscais do trabalho e a organização sindical. E com grandes dificuldades, isso vai sendo constituído até chegarmos num processo longo de construção e de idas e vindas, mas sem nunca alterarmos
na sua estrutura, nos seus elementos essenciais, aquele sistema de regulação que foi sendo constituído. Houve reformas, houve alterações na própria CLT, mas o sistema público de regulação, mesmo no período da ditadura civil-militar, que começa em 64, ele não é esse sistema desconstruído enquanto sistema. Permanece, tanto é que a CLT, a vetusta, teve uma vida bastante interessante e lutou arduamente para sobreviver conosco, até chegarmos em 1988. E antes disso, o processo constituinte. Quando, passando pela CLT em 43, pela criação agora já da Justiça do Trabalho em 39, sua instalação em 41, com a mesma lógica fundacional da proposta do Oliveira Viana em 35, e em 46 integrando o Poder Judiciário. Então, eu fui mostrando, né, esse complexo e essas tensões até chegarmos na Constituição de 88, que foi uma jornada muito difícil, com idas e vindas, com avanços e recuos, quando em 88, o que fizemos com os direitos dos trabalhadores? Nós ampliamos na Constituição de 88 para incluir também os trabalhadores rurais, que não estavam protegidos pela CLT, e os trabalhadores domésticos, que eu digo as domésticas, porque a grande maioria são mulheres. Né? Então, mais de 90% são mulheres. Né? Então, em 88, com a Constituição chamada Cidadã, nós ampliamos, né, a tela de proteção social para incluir os rurais e os domésticos no enunciado do artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. E aí incorporamos princípios do direito do trabalho. O princípio isonômico e da não discriminação são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, além de outros. E o princípio da proteção da norma da condição mais favorável, que os constitucionalistas chamam o princípio da vedação de retrocesso, né? E os civilistas o princípio progressivo. Então, assim chegamos em 88. Só que quando chegamos em 88 e, na realidade, nos inspiramos, o nosso cenário de inspiração foi a Constituição de Weimar, de 19. Os mesmos institutos foram incorporados pela Constituição de 1988. Constituição essa que não é uma Constituição liberal. Constituição essa que não assegura a livre iniciativa como um direito absoluto. Constituição essa que, tal qual a de Weimar, ela condiciona a livre iniciativa, a dignidade humana e ao valor social do trabalho. Esses princípios da dignidade humana e do valor social do trabalho que estão no título 1º, eles vão iluminar, eles vão, na realidade, ser princípios fundantes da ordem social, lá do artigo 6º em diante, e da ordem econômica, no artigo 170 em diante. Então, essa Constituição, que é uma Constituição social-democrata, que busca constituir como sistema no Brasil o Estado Social, que assegura a função social do contrato e a função social da propriedade, e busca constituir o Estado Social, quando ela é promulgada, em outubro de 88, os ventos liberais já vinham fortes da Europa. Sopraram em 80, mas chegaram fortes na América Latina na década de 90. E aí nós temos o Consenso de Washington e temos todas as experiências liberalizantes, como o Chile, como experiência in vitro, e temos também no Brasil, vamos dizer, as experiências liberalizantes que reforçaram a primeira onda liberal que se deu no período ditatorial civil-militar, quando nós eliminamos, com a Lei do Fundo de Garantia, o direito ao emprego, a estabilidade decenal, quando a seguir nós impedimos que se reajustassem os salários pela inflação, e quando, a seguir, em 74, nós aprovamos a Lei do Trabalho Temporário, que é o germe da terceirização, né? Que permite que um terceiro entre no binômio empregado-empregador por meio de relações trilaterais.
Então, essa foi a Constituição de 88, mas que os ventos começaram a soprar. E que ventos são esses? São ventos liberalizantes, hoje chamados de neoliberais. O professor Beluso diz algo muito interessante. E, Jorge, não pensa que eu não vou responder a tua pergunta, eu vou. Eu estou só usando uma lente de longa duração para poder chegar à tua pergunta. Tá? O que está acontecendo? Tá ótimo, pode não, aliás, o que está acontecendo hoje? E aí eu me CNI... lembrei do professor Beluso. O Jorge está me olhando e ele disse, onde é que ela vai chegar? Aí, o professor Beluso, quando perguntado, ele é muito profundo, né? Mas quando perguntado o que está acontecendo hoje, ele vai dizer, ele diz numa síntese, uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. Tá? Então, aí os ventos liberalizantes sopram em tempos agora de capitalismo globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença que torna talvez mais complexo, tá? O exame desse cenário. Mas, se nós vamos olhar o século XIX, quando o capitalismo se constituiu, e ele se constituiu no século XIX, não que não houvesse capitalismo antes, não que não houvesse venda da força de trabalho antes, mas ele, de forma prevalente como sistema, ele se constitui no século XIX, segundo o nosso entendimento lá do Instituto de Economia Hegemônico. Por que ele se constitui no século XIX? Porque é no século XIX, da grande indústria inglesa, que o capital industrial supera o capital comercial. Então, no momento em que o capital industrial, para nós, supera o capital comercial e se autonomiza e sai mundo afora, autonomizado e movido por seu desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata, que essa é a sua essência, por isso que ele, na sua expressão pura, ele é disruptivo e ele é altamente desigualador, porque ele quer satisfazer esse desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata, e para isso ele quer eliminar todos os obstáculos ao seu livre trânsito. E isso acontece no século XIX, em tempos de segunda revolução industrial e de ordem liberal, alicerçada em 3 pilares: mercado autorregulado, Estado liberal e padrão ouro. Esta sociedade, assim constituída, em que o mercado tem a supremacia da produção, o espaço prevalente, a supremacia da produção da norma, para reger as relações econômicas e sociais, esta sociedade em que tem o Estado como laissez-faire, ainda como consequência ou como estilhaço de uma revolução que colocou, né, como promessa a construção de uma ordem em que os homens fossem iguais, livres e fraternos, já que estávamos agora, depois de nos termos libertado dos demônios, dos deuses, nós estávamos nos libertando da ordem da nobreza e da Santa Sé, o que não era pouca coisa. E quando nos demos conta de que nós, com a nossa racionalidade, na Era das Luzes, nós poderíamos, sim, construir essa sociedade de homens iguais, livres e fraternos, nós colocamos como uma das máximas disso o liberalismo econômico e o individualismo jurídico. Só que no século XVIII, quando isso se deu, nós tínhamos mercantilismo, nós tínhamos um capitalismo que se constituía, mas nós não tínhamos um capitalismo constituído. E a mercancia era prevalente. O mercantilismo, com suas leis, tinha suas leis, mas ele era prevalente. Quando a gente chega no século XIX, já libertos de todos esses freios,
os homens e os indivíduos, e com toda a capacidade de criação, com grandes engenhocas que foram molas propulsoras, né, das indústrias têxteis, das minas de carvão, e logo depois dos caminhos de ferro, chegamos à segunda revolução industrial, que foi possível, e numa ordem liberal, no mercado autorregulado, onde o capitalismo se constituiu, o capital industrial superou o capital comercial e saiu livre e solto, né, com seu desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. Isso foi muito complicado, porque o laissez-faire, que era um dos pilares, ele era laissez-faire só em relação ao trabalho, à natureza e à terra, mas não em relação aos interesses desse capital constituído. Esse novo modo de produção se valeu do laissez-faire para se constituir, para se autonomizar o capitalismo e para correr mundo, agora com os caminhos de ferro, com a navegação a vapor, e com o conhecimento científico na grande indústria inglesa, como metáfora, que permitiu a produção em escala. E com o excedente brutal de mão de obra, né, que vinha desde a fragmentação das relações feudais. E com o Estado que não poderia intervir, nem produzir normas para regular as relações econômicas e sociais. O que aconteceu com esse excedente de mão de obra na grande indústria? Foi extremamente explorado, principalmente as meias-forças, as mulheres e as crianças, né? Numa ausência de regulação que pudesse protegê-los. E a reação foi muito interessante e foi muito importante. Diante do capitalismo constituído. Não só os intelectuais, Marx, Engels, os intelectuais começaram a se dar conta de que algo muito deletério estava sendo constituído e que brigava com a ideia de construção de uma ordem de homens iguais, livres e fraternos, porque as desigualdades estavam sendo aprofundadas. Isso os intelectuais se deram conta. Mas não só os intelectuais. Os trabalhadores, ao redor da máquina, começavam a se dar conta de que eles estavam sendo extremamente explorados. A organização dos trabalhadores, as associações eram ainda criminalizadas, fruto até da lei Le Chapelier, eram criminalizadas, mas mesmo assim eles se deram conta que só a organização diante do patrão no chão da fábrica não era suficiente, porque havia algo muito mais poderoso, que eles chamavam de o novo modo de produção. Se organizaram, flexibilizaram a regulação proibitiva, se organizaram em sindicatos, se organizaram em internacionais, a primeira, a segunda, a terceira, aí já no século XX, a quarta, a quinta, e eu sempre digo que na época da faculdade eu fiquei na quarta, não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. E aí, mas houve essa organização, mas não só os trabalhadores, e não só os intelectuais, o campo da política. Se foi uma década muito falsamente harmônica e regida pela Inglaterra, né, que era regente da orquestra, e foi uma década de grande exploração e de grande sofrimento, foi também uma década de grandes conquistas. E não só, portanto, os trabalhadores e os intelectuais se organizaram e reclamaram e demandaram, mas também o campo da política viveu muito dinamicamente, com partidos se organizando. Os anarquistas, os socialistas, a Comuna foi um exemplo disso. A Revolução de 48, que o Marx fala no 18 Brumário, foi um exemplo disso. A Comuna de Paris, onde as mulheres tiveram um papel muito importante, né? E onde foi construído o primeiro Código do Trabalho, que se tem notícia, com base nesses princípios que agora eram construções históricas e que viam na regulação uma forma de compensar as profundas desigualdades que o novo modo de produção capitalista estava trazendo e acirrando e aprofundando. Havia os ludistas, que achavam que eram as máquinas, quebravam as máquinas, mas os trabalhadores e esses segmentos que eu falei se organizaram
e passaram a demandar do Estado um novo papel e uma nova regulação, uma nova forma, né, de condução do Estado, que de abstencionista passou a intervir, produzindo normas. E no final do século XIX, teve um papel muito importante, novamente, que antes defendia a ordem liberal, a Santa Sé. Na brutal crise, que agora já era muito forte no final do século XIX, a Igreja Católica elegeu um novo Papa, que é o Leão XIII. Sempre em grandes crises vem grandes papas, né? Elegeu um novo Papa que editou uma encíclica, Rerum Novarum, que elegeu alguns princípios, que são essas construções históricas que não são atemporais, não são paraestatais, não são transcendentais, são construções históricas, não são ahistóricas, são construções das lutas sociais num determinado momento histórico. Elegeu alguns princípios e os elencou numa, vamos dizer, espécie de cartilha, que foi a Rerum Novarum, para demandar do Estado algumas ações, que foi a chamada Rerum Novarum. Mas, enquanto isso, vieram duas grandes potências, que agora capitalistas completas, e chegaram para disputar a hegemonia com a Inglaterra, que se organizou capitalista nesse processo, desde o feudalismo fragilizado até agora. Chegam duas grandes potências capitalistas para disputar a parada, que são os Estados Unidos e a Inglaterra. E a falsa harmonia dada pela regência da orquestra, que vinha da City londrina, a falsa harmonia começa a se evidenciar. Com o capitalismo constituído, com o capitalismo agora imperialista, com a concentração e a verticalização do capital, e com as potências, agora novas potências, disputando a hegemonia, que foram os Estados Unidos e a Alemanha. E os conflitos começaram a se aprofundar entre as potências. Bastou passar o 19 para o 20, matar o Ferdinando, que deu a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra entre potências. Mas por que eu estou falando disso? Porque, nesse momento, a ordem liberal do século XIX, com seus institutos e alicerces, começa a se esfrangalhar. E a humanidade começa a se dar conta que a ordem liberal não dá conta, minimamente, das questões econômicas e das questões sociais. E começa a humanidade a responder antiliberalmente, quer de forma democrática, quer de forma autoritária, via participação do Estado como coordenador do processo e via a adoção do que eles chamaram de teoria do plano. Então, foram respostas que se iniciaram já no início do 20 e que eram reações da humanidade quando a humanidade se dá conta que o Estado precisa intervir e planificar. A primeira experiência foi a experiência russa, com a Revolução Russa de 17 e a criação da União Soviética. Com a Paz de Versailles de 19, foi criada a Liga das Nações. E com a Liga das Nações, o Bureau Internacional do Trabalho, mais tarde a OIT. Muito importante para esse processo que eu vou falar logo a seguir. Keynes, que esteve lá, participando desse seminário, saiu John Maynard Keynes, o economista. Eu sempre digo que Keynes está para a economia como Kelsen está para o direito. E eles pensaram na mesma época. Então, John Maynard Keynes esteve em Versailles. E quando ele sai de Versailles, ele esteve representando o Tesouro inglês. Quando ele sai de Versailles, ele escreve um livro muito importante para a gente entender tudo isso, que se chama As Consequências Econômicas da Paz. E ele sai desesperado de Versailles e escreve assim: a Europa vai sair dizimada com esse tratado. Ao invés de resolvermos os problemas da Europa, nós aprofundamos os problemas europeus e isso não vai dar boa coisa. Claro que ele era um lorde, ele não falava assim.
Mas foi isso que ele quis dizer. Isso não vai dar boa coisa. Aí ele diz, só quem ganhou a parada foram os trabalhadores. Porque foram organizados para Versalhes. Os sindicatos sociais-democratas foram muito organizados. E ficaram todo o tempo batalhando, reivindicando, demandando. E a forceps tiraram o capítulo 13, que criou a Liga das Nações e, com ele, o Bureau Internacional do Trabalho. E aí começa o processo de internacionalização das regras públicas, das normas públicas de proteção ao trabalho. Nessa época, nós no Brasil estávamos em greve de 17, 18, e recém tínhamos abolido a escravidão. Então, o nosso país é um país de constituição tardia do capitalismo. Isso se vai dar sistematicamente com o processo de industrialização, que se dá a partir de 30, quando há condições materiais para que isso aconteça. E em 30 é que, então, se inicia sistematicamente o processo de industrialização e com ele, a dinamização das forças produtivas e, com esse processo, toda essa regulação pública que tem essa trajetória que eu falei, sistematicamente, de 30 a 88. Fundamentadas por um princípio da proteção social, com normas de ordem pública irrenunciáveis pela vontade das partes. A primeira experiência é a União Soviética, que vem com essa planificação. A segunda são os nórdicos, com a social-democracia sueca e de todos os nórdicos, com a teorização do Myrdal, que é um economista. Depois vem a experiência a experiência fascista, com o Führer, com o Duce, na Itália fascista, que prega uma ampla coordenação pelo Estado, aí um Estado totalitário, diferente da social-democracia dos nórdicos, que era com medidas anticíclicas para buscar conter e regular o capitalismo e a força disruptiva do capitalismo já constituído. Depois da experiência fascista, que vem em 20 também, mas mais para a segunda metade do 20, nós temos a Grande Depressão de 29 e o Brasil de tangas, segundo Noel Rosa. E aí vem a Aliança Liberal derrotada pelas urnas e vem a Revolução de Outubro, nessa aliança entre Getúlio, tenentes e as forças que apoiaram a Aliança Liberal, vitoriosa em outubro, que foi uma homenagem à Revolução de Outubro. E vem um novo grupo com a ideia de que é necessário industrializar esse país e revolucionar as forças produtivas para que haja a construção de uma sociedade moderna no momento em que nós éramos que é o desenvolvimentismo da era Vargas. Logo a seguir vem a experiência do New Deal com o Roosevelt, muito importante, em que os institucionalistas da universidade tiveram um papel fundamental. E depois, em 32, com a vitória, como dizia Keynes, a Alemanha destroçada, com graves problemas econômicos, que se expressaram também em graves problemas políticos, em que o primeiro-ministro era social-democrata, o Brüning. Essa aliança dos sociais-democratas e com os liberais, ela perde as eleições e ganha o nacional-socialismo. E em 33 vem o Führer, com o Sartre, que era o ministro, ele era do Banco Central, ministro da Economia, adota o plano Voitinsky, que era dos sindicalistas, e que o Brüning ficou com muito medo de adotar, com medo de perder as eleições, e perdeu. Eles adotam o plano e ampliam o plano e resolvem os problemas econômicos da Alemanha em 3 anos, e a população ama. É só ver todos aqueles filmes que mostram que a população ama o filho. Só que aí ele começa a escrever, né, uma das páginas mais tristes da história da humanidade, mas foi uma experiência planificadora da economia em que o Estado tinha um papel preponderante. Com isso eu quero dizer que quando a humanidade se deu conta que a ordem liberal não dava conta das questões econômicas e que precisou de 2 grandes guerras mundiais para se dar efetivamente conta disso,
ela respondeu antiliberalmente, quer de forma autoritária, quer de forma democrática, sempre com a participação do Estado coordenando esse processo. Até que, com a paz na Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods consagra agora mais universalmente esse sistema de welfare state que vigeu. Os outros foram exemplos embrionários, que vigeu durante 30 gloriosos anos de um capitalismo regular. Quando nós construímos a nossa Constituição de 88, a crise do welfare state, ou da social-democracia europeia, já estava dada. Não à toa, nós tivemos um Reagan eleito nos Estados Unidos no final da década de 70 e uma Thatcher no Reino Unido como primeira-ministra. Quando ela olha, ela assume no primeiro discurso dela, que o Hobsbawm transcreve parte, ela diz: daqui para frente não teremos mais sociedade, só indivíduo. Essa frase é uma frase lapidar da Margaret Thatcher. E aí as ideias de Montpellier, as ideias liberais voltam a recrudescer nessa caminhada que se propunha a afirmar a condição de indivíduos livres, iguais, utilitaristas e que, num espaço sem obstáculos, produzem a norma ótima que vai reger harmonicamente as suas relações interpessoais, individuais, desde que não haja obstáculos ao seu livre trânsito. Isso é a essência do liberalismo clássico do século XIX. Só que agora as ideias neoliberais vêm no bojo de um capitalismo globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças. E isso faz toda a diferença e mais impacto ainda. E esse modelo, vamos dizer, ele, além de ser um modelo econômico fundamentado ou alicerçado nos programas de ajuste fiscal e fundamentado na ideia de que os indivíduos são iguais e que a autonomia das vontades dele é que vai permitir, num espaço sem obstáculos nenhum, que se produza a norma harmonizadora e pacificadora das relações, porque é isso que os homens querem. Esse ideário, ele volta com muita força. Não tinha força antes, apesar de existir Montpellier desde 45, a Sociedade Montpellier, não tinha força antes porque a sociedade estava muito satisfeita com os sistemas universais do welfare state. A crise acirra o retorno dessas ideias e agora ideias neoliberais que têm nos arranjos entre as finanças e os interesses das finanças, que é muito mais do que bancos, finanças, bancos, corporações e estados nacionais. Arranjos muito importantes que vão, no mundo do trabalho, se expressar nas cadeias de valor, por exemplo. Tá? Vão se expressar na reorganização das gestões das fábricas e das empresas. Vão se expressar numa ideia de que é necessário eliminar todos os obstáculos para que os indivíduos, e as organizações sindicais são obstáculos também, para que os indivíduos possam se harmonizar, indivíduos com indivíduos, indivíduos com grupos, grupos com grupos, grupos com nações, e nações com nações, na ideia do livre mercado, ou seja, do mercado autorregulado, com todos os problemas agora da globalização financeirizada. No Brasil, essa ideia chegou em 90, nós resistimos, houve algumas adoções com contradições, houve algumas privatizações, porque além da ideia do mercado autorregulado, tem a ideia das privatizações, dos ajustes fiscais, do combate à inflação, da desregulamentação de todos os mercados, inclusive do mercado de trabalho, do livre comércio, da lei de patentes, da dolarização da economia. Essas ideias que estão no Consenso de Washington de 89, que estão na Troika lá na Europa, elas assopraram, e no Brasil houve algumas concretizações dela, algumas privatizações, mas não reformas substantivas para o mundo do trabalho. Houve reforma administrativa, houve a emenda 20, reforma da Previdência, houve privatizações, houve depois a seguir a reforma do Poder Judiciário, mas não se atingiu o sistema público de regulação do trabalho.
Com a derrocada da ideia que construiu os governos de 2003 a 2015, quando a crise econômica se aprofunda, tempos em que houve uma redução das desigualdades na base da pirâmide, tempos em que houve uma importante regulação para o salário mínimo, que dinamizou a economia, levantou o piso e permitiu, também com políticas de crédito, que nós enfrentássemos 2008, que é uma crise, uma overdose de um capitalismo sem peias. E nós enfrentamos. Apesar desses dados importantes para o mercado de trabalho, com índices de emprego muito favoráveis, e o Brasil era a bola da vez, né? Apesar de tudo isso, a crise chega aqui profunda em 14, se acirra em 15, e ela é antessala das reformas liberalizantes. E dizem, o próprio Michel Temer, quando era presidente da República, disse numa entrevista em Washington, já quando ele vai como representante do Brasil na ONU, presidente do Brasil na ONU, ele faz uma entrevista com os empresários e perguntam por que o impeachment. E ele diz, nós apresentamos um projeto para ela em 2015, para enfrentar a crise, que era o projeto que se chamava Uma Ponte para o Futuro. Ela não aceitou e nós não tivemos outra alternativa senão o impeachment. Isso ele disse com todas as letras e há vídeos sobre isso. Então, há o processo de impeachment. Ela tinha ganho com uma escassa margem de vitória nas eleições de 14, dificilmente governou a partir de 15, pautas bombas, Cunha, tudo que a gente já sabe, a não aceitação do programa do PMDB, do MDB, e o impeachment. Em 2016, concretizado o impeachment, há uma emenda muito substantiva, que aí eu vou responder ao que o Jorge me pergunta. Há uma emenda muito substantiva, que é a emenda 95, que congela o teto dos gastos públicos por 20 anos. Não tem nenhuma experiência análoga em qualquer lugar do mundo. E com isso, o não gasto para a saúde, o não gasto para a educação, e uma grande crise que se aprofunda aí, porque quando tu estás em crise econômica, contrariamente às promessas que são colocadas agora, quando estás numa profunda crise econômica, o Estado precisa gastar, investir. Olha o que o Hitler fez lá. Não estou falando da questão social, estou falando da questão econômica. Precisa gastar, investir, emitir moeda, investir e dar crédito aos projetos, né? Com investimento público. E a emenda 95, numa época de crise econômica, só faz acirrar a crise econômica. E aí vem o projeto, em 23 de dezembro de 2016, da reforma trabalhista, que antes, logo que apresentado em 23 de novembro, era o negociado sobre o legislado no campo do garantismo coletivo. E quando apresentado o relatório, já é a reforma trabalhista que transborda o campo do garantismo coletivo para afirmar a supremacia dos contratos individuais. Por isso que Beloso diz, uma coisa é uma coisa, a outra coisa é a mesma coisa. Ou seja, num caminho de regresso, né? Até aos tempos em que a supremacia das vontades individuais era o locus de produção da norma, em que vendedores e compradores da força de trabalho na fábrica deliberavam sobre a regra que ia reger esta compra e venda da força, e que a reação da sociedade demandou a produção de normas de proteção social irrenunciável de ordem pública, graças à luta social. Então, essa reforma, assim apresentada, e que tinha esta ideologia e esse ideário, ela atingiu e buscou atingir a regulação pública do trabalho, e com isso as instituições públicas
que, quando fundadas e criadas, tinham como incumbência fiscalizar a aplicação da norma pública de proteção ao trabalho, esvaziando, portanto, a Justiça do Trabalho, e esvaziando, no Brasil, 2 sistemas de fiscalização e esvaziando o poder dos sindicatos, retirando os sindicatos de vários momentos da relação de emprego, como da assistência, como, por exemplo, das assistências nas despedidas, as chamadas homologações sindicais. E para a Justiça do Trabalho, criando ônus bastante expressivos que fez com que houvesse uma redução substantiva de demandas trabalhistas a partir da vigência da reforma, que vige a partir de novembro de 2017. Com a promessa, ela foi aprovada com a promessa, e assim eu termino, com a promessa de construção de postos de trabalho e de ampliação dos empregos, porque o desemprego já era alarmante, com a promessa de integração dos terceirizados. Estava vigiando e tramitando na época a Lei 4330, que chegou ao Senado como PL 30, que até hoje está lá, e que procurava retirar os freios ao uso da terceirização, que a súmula 331 trouxera como um entendimento expressivo do Tribunal Superior do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Então, esta reforma, ela atinge a Justiça do Trabalho, ela é um antídoto contra as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, e ela é alicerçada nessa ideia de retirada dessas instituições públicas, sobretudo com a desconstituição da regulação, quando tu transtroca as fontes do direito do trabalho e volta para o primado das vontades individuais, e agora com sindicatos profundamente mais fragilizados, e a promessa era integrar os terceirizados, integrar os informais, formalizar os informais e ampliar o emprego. E era dito que os investimentos externos não vinham para o Brasil, e o Brasil estava num problema econômico muito sério por conta da insegurança jurídica que as decisões da Justiça do Trabalho provocavam. Então, por isso, vários dispositivos vieram para criar freios à própria atuação e limites à própria atuação desta Justiça do Trabalho, criada, que foi lá em 1939, para concretizar uma tela pública e social de proteção ao trabalho. E aí, a reforma foi aprovada. 2 anos depois, em dezembro de 2019, as promessas se mostraram completamente vazias e falaciosas, porque já em dezembro de 2019, nós tínhamos, pela PNAD contínua, grandes, profundos e abissais, né, elementos de afirmação ou de aprofundamento das desigualdades sociais, no mercado de trabalho que, desde a sua origem, numa sociedade escravocrata e monocultora e patriarcal, já era assimétrico. Até porque a Lei Áurea veio no final do século XIX, sem nenhuma política pública de proteção ao trabalho para esses recém-libertos, e o mercado de trabalho brasileiro se constitui o capitalismo brasileiro a partir e com base na exclusão social que lhe é instituinte. Então, quando se olha os dados de 2019, a gente vê que essa reforma, como a gente já dizia, como as pesquisas já mostravam, ao invés de criar emprego, reduziu empregos. Ao invés de dinamizar a economia, mais problemas econômicos trouxe, porque quando tu deprime a demanda por consumo, quando tu reduz salários e deprime a demanda por consumo, tu atinge a própria economia e tu não dinamiza a economia, e é na dinamização da economia que tu pode criar postos de trabalho. Então, os dados mostravam uma alta muito grande da precarização, da informalidade, da terceirização e do uso das plataformas digitais e do uso de PJs e MEIs como empreendedores e empresários de si próprios,
como formas, vamos dizer, novas de alocação da força de trabalho. Quando vem a pandemia, isso se acirra, se aprofunda, e as medidas provisórias propostas pelo governo, ao invés de atacarem e de trazerem respostas para essas demandas, assegurando, como os outros países estão fazendo, renda, emprego e fluxos de renda, ao invés disso, ela, na realidade, essas medidas provisórias foram tímidas, não asseguraram renda nem emprego, muito menos os fluxos de renda, e o resultado está aí, uma quebradeira dos pequenos negócios, um grande desemprego e uma saída de muitos milhares de trabalhadores da força de trabalho e uma redução da PEA. E se tu somares desemprego, informalidade, subocupação, viração, tu vais ter mais gente, mais trabalhadores e trabalhadores nesta situação do que os trabalhadores empregados e protegidos pela tela pública de proteção social. E assim eu acho que eu respondo a tua pergunta. Respondeu sim, professora. Eu agradeço muitíssimo a sua participação e confesso que paramos aqui premidos pelo tempo e pelo horário, mas já deixo o convite para continuarmos esse debate. Aí alguns pontos da sua fala instigam, inclusive, debates mais aprofundados. Então já deixo o convite e peço para o Eric depois, oportunamente, fazer o contato. Muito obrigado, aqui, em nome de toda a advocacia. Eu quero dizer para vocês, deixa eu agradecer, é uma profunda satisfação estar aqui, né, tratando desse tema. É muito instigante discuti-lo. Quem sabe nós aprofundamos em alguns pontos com outras pessoas, que até, quem sabe, pensam diferente de mim, tá? Para que nós possamos aprofundar essa discussão, porque eu acho que para sairmos da pandemia, dado o exército de reservas que se amplia e das grandes dificuldades que estamos tendo, nós teremos grandes desafios. E eu não acredito que possamos sair dela sem a coordenação do Estado. Mas a grande disputa será, acredito eu, que Estado será esse. Porque o Estado neoliberal não é mínimo. Ele pode ser máximo, quando os interesses econômicos são satisfeitos. E os interesses econômicos são daqueles que detêm poder, e isso é 0,001% da população. Então, acho que nós teremos grandes desafios. Aqueles que desejam construir uma sociedade mais justa e menos desigual estarão num campo de disputa. Os que não veem essa necessidade estarão em outro campo de disputa. E eu acho que teremos grandes desafios nesta caminhada. E nós, acredito, todos estamos no campo daqueles que desejam uma sociedade menos desigual, mais fraterna, com um mercado de trabalho mais integrado e com um direito que cumpra.